Seja em eterno glorificado. Irmãos, eu agradeço a Deus nesta manhã, todos os inscritos desse canal. Quero dar um ósculo santo para todos, pedir que Deus abençoe a todos. Agradecer vocês por ter paciência comigo, meu vídeo é muito simples, né? E também quero aproveitar, irmãos, e dizer para vocês que ontem eu conheci um canal muito bom, de um irmão que se chama William Cervelin, o canal dele. Ele é da Assembleia de Deus, nosso irmão. Eu considero muito os irmãos da Assembleia de Deus, porque somos todos irmãos em Cristo Jesus. Quanto à liturgia de culto, irmão, isso daí eu não entro nesses detalhes. Desde o momento que está servindo a Jesus Cristo lá no céu, irmão, só vai entrar aqueles que estiver na graça. E quem é a graça? É Jesus Cristo, é o favor imerecido. Então os irmãos que puderem, que sentirem, se inscrevam lá. É um canal que vai ter até estudos bíblicos. E eu mesmo vou me inscrever, já me inscrevi lá, porque me interessa, eu quero aprender mais. E eu vi que o irmão tem bagagem, e é bom a gente aprender, não é, irmãos? É bom a gente aprender. Aprender uns dos outros, não se achar superiores aos outros, não se achar mais santo do que ninguém. Quando nós vemos um irmão em algum fracasso, em alguma coisa, não ficarmos rindo ou desejando que ele vá para um lugar que nós não queremos ir, entende, irmãos? Porque nós não podemos fazer nada dessas coisas, porque isso é antibíblico, irmãos. Os irmãos sabem o que aconteceu com o varão que foi levar a notícia para Davi que Saul havia morrido no combate? Davi mandou matar ele, mandou matar o mensageiro, está escrito. Por quê? Porque Davi não tinha prazer naquilo. Então nós temos que pegar esses exemplos. Mas isso é do Velho Testamento. Mas, irmãos, são exemplos. Nós não temos que ter prazer em nada de mal de ninguém. Antes nós temos que chorar. Quando alguém vai para o ministério de qualquer igreja, nós temos que orar por eles. E também eles têm que ter noção de não fazer uma festa, irmão. Eu lembro que quando eu fui para o ministério de uma determinada denominação, fizeram um jantar, não porque eu quis, irmão, por mim eu ia para casa. Porque eu não concordo muito com isso, porque ministério é prova, irmão. Vai fazer uma festa, fazer carreata, mandar assar um boi, enfim, irmão, me mostra para mim na Escritura aonde que fizeram isso para os apóstolos. Os apóstolos só apanharam, só levaram chicotadas, foram presos, degolados, crucificados, queimados. Teve um que foi lançado, diz a história, dentro de um tambor de óleo fervendo, e Deus guardou ele. Mas hoje o homem, irmão, na sua falta de compreensão espiritual, acha que isso é alguma grandeza. Irmãos, servir a Deus em um cargo ministerial é uma responsabilidade, não é uma glória para o homem. Deus que guarde todos os irmãos que têm algum cargo, seja na assembleia, seja na congregação, seja em qualquer igreja, irmão, evangélica, que tem algum cargo. Deus que guarde, porque é uma responsabilidade. Porque se ele faz uma coisa desse tamanho, irmão, sempre vai ter alguém que quer o lugar dele e vai dizer que ele fez desse tamanho. Então, irmãos, eu acho que esse entendimento deveria caber em nós. Mas na sua ordenação teve, mas eu não queria. O que eu vou fazer, irmão? Fizeram, eu não queria. Hoje eu entendo, irmãos, que isso daí, a pessoa, é por causa que os irmãos são amorosos, os irmãos têm um coração puro, os irmãos gostam das pessoas, dos irmãos. Então, isso acontece por amor. Mas ao invés de fazer isso, nós devíamos juntar todo mundo. Vamos fazer uma oração agora, todos, vamos ficar em oração, em jejum. Aí sim, ficar em oração e jejum sim, irmão, para que esse irmão seja revestido do Espírito Santo. Os irmãos não acham que seria melhor assim? Cada um pense como quiser, também não estou aqui julgando ninguém, irmão. Apenas quero dizer para vocês, irmãos, que nós não devemos julgar o nosso próximo, ainda que ele tenha feito alguma coisa, ainda que você ache que ele não tem mais esperança, deixe ele lá, é ele Deus vai resolver com ele. Nós não temos que lançar a nossa mão em nada, irmão. Pelo amor de Deus, é um conselho que eu estou dando
não é um conselho mau, é um conselho para você, não para aquele que está na situação pior, é para você, porque se você julgar o teu irmão, você está correndo risco, você abre uma porta que o próprio Deus, o próprio Senhor Jesus falou, na medida que julgardes, sereis julgados, e você para fechar essa porta agora, você tem que orar e pedir perdão. Você não pode julgar uma pessoa, você não é juiz. Você não é juiz. Tem igrejas que formam comissões para julgar as pessoas. Porque Paulo falou que para sentar alguém tem que ter 2 ou 3 testemunhas. Mas aí não é um julgamento, irmãos. O que Paulo quis dizer ali é uma consideração. Agora, juntar um grupo de pessoas para julgar e dizer que está julgando uma causa. Irmão, se a pessoa que está ali, ela requisitar um advogado, ela pode requisitar dentro da lei daquela nação, principalmente no Brasil, que em Portugal não sei como é que funciona, mas eu acho que é a mesma coisa. Por quê? Não existe tribunal, irmão, a não ser o tribunal que é constituído aqui na terra. Existe o tribunal de Deus, primeiramente, que está no céu, e aqui na terra não pode ter outro tribunal a não ser o tribunal que tem o juiz daqui da terra. Como é que eu posso julgar uma causa se eu não sou juiz, irmão? Eu posso tratar, porque se uma pessoa daquela que você diz que vai julgar a causa, elas vão julgar a sua causa, se ela tiver com um telefone aqui, ó, e gravar que você está julgando a causa dela e dar uma sentença, ela pode abrir um processo contra você e o juiz vai te chamar e vai perguntar para você assim, olha, cadê o teu diploma de juiz? Em que tribunal que foi julgado isso aí? Como é que você diz que vai julgar se você não é juiz? Então você está usando de uma má fé, você está sendo até um estelionatário, está dizendo que está julgando, você não é juiz? Vai lá na Constituição e vê se uma pessoa que não é juiz pode julgar. Então existem coisas que as pessoas falam que não conhecem, irmão. Então tenhamos cuidado nas palavras, tenhamos cuidado, irmão. Às vezes nós queremos só o bem e somos mal interpretados. Não é que estamos defendendo o pecado, não é nada disso, irmãos. Nós apenas estamos dizendo que nós temos que ficar na nossa comunhão. Por exemplo, eu gosto de defender algum irmão que eu vejo que está injustiçado no meu canal. Às vezes eu falo mesmo e defendo. Por que eu defendo? Porque eu conheço um pouco, por misericórdia, das leis. Graças a Deus, eu me aplico, às vezes, em ler os códigos civis, os códigos da nação, certo, irmãos? E principalmente as escrituras, que é a base, é a regra da nossa fé e conduta. Para mim, a escritura é a infalível palavra de Deus, ela não contém a palavra de Deus. Para mim, ela é a palavra de Deus. Eu não vou questionar o que está escrito, irmãos. Eu vou me adequar àquilo que está escrito. Então, se o Senhor Jesus disse para nós não fazermos nada, não lançarmos mão do pecado alheio, está escrito, irmão. O Senhor Deus colocou isso escrito. Salvo erro, está escrito no Velho Testamento, eu não me recordo agora. Não lançar mão do pecado alheio, quer dizer, não deixa, é o Senhor que vai julgar. Porque se eu for dar o meu palpite, a minha opinião, eu posso até dar, mas se eu der uma opinião aqui em plenário sobre alguma causa de alguma pessoa, eu posso, se for para derrubar a pessoa, eu não dou. Agora eu posso dar uma opinião para ajudar, mesmo que eu esteja errado. Aquele que faz o que erra, tentando fazer o bem, ele não peca, porque ele estava querendo fazer o bem. O bem não é condenável diante de Deus. Agora, se eu abrir a minha boca, irmão, para condenar uma pessoa, e o Senhor, lá na frente, daqui a alguns anos, usar de misericórdia com aquela pessoa, como é que vai ficar a minha situação se eu condenei aquela pessoa e o Senhor teve misericórdia dela? Você já pensou nisso? Então cuidado, irmãos, cuidado. Eu não estou falando de denominação nenhuma, cuidado. Para a tua alma, isso é para o bem teu, da tua família, da tua alma. Não faça isso. Você viu, aquele irmão fez isso, está vendo, era tanto tempo crente, não sei o que. Irmão, eu não estou citando o nome de ninguém, isso é um conselho geral para todos. Se ele fez, é problema dele. Quem vai acertar é com Deus, é ele. Não despreze-o.
Ah, mas ele falou isso, eu vou desprezar. Não despreze, irmão. Deixe. É opinião própria. Cada um vai dar conta de si mesmo diante de Deus, irmão. Nós temos que ter cuidado, irmãos. Porque senão, sabe o que acontece? Aquela pessoa que julgou, ela pode cair na mesma infração e depois, como é que faz? Eu já vi casos assim, irmão. A pessoa falava, porque não pode ter isso, porque não pode ter aquilo, não pode usar aquilo, está errado, está no pecado. A mesma pessoa que falou caiu na mesma infração e fez pior do que a outra. E agora? Eu usei de misericórdia com a pessoa e uso até hoje. Porque eu não quero por causa da minha pessoa, irmão, da palavra que sai da minha boca, que não é nada, se sair da minha boca só ela não vale nada, perder a minha alma. Então é preferível calar e ficar quieto. Agora, se há tempo de socorrer, aí é diferente. Você vai lá particularmente e socorre. Não chamar no meio de um grupo de pessoas e humilhar a pessoa. Eu lembro uma vez, irmãos, que uma pessoa queria chamar um jovem no meio de um grupo de pessoas e humilhá-lo. E eu estava junto. Na mesma hora, Deus me deu de repreender todo aquele grupo e perguntar para eles quem foi deles que morreu na cruz por aquele jovem. Ninguém falou nada. Eu peguei, então como é que vocês estão condenando ele? Vocês viram ele em tal lugar? Você sabe como é que foi? Não, então, irmão, não julgue ele. Você não viu nada, não sabe nada. É porque o outro falou, porque aquele falou. Esse negócio de falou, irmão, começa assim, ó. Eu sou testemunha, tá? Começa assim. Daqui a pouco, quando você vai ver, ó, tá desse tamanho aqui, ó. Depois que abre, irmão, o pacote de pena, sobe na montanha. Um pacote cheio de penas de ave. Sobe numa montanha e despeja aquela pena e as penas começam a cair, voar. Dificilmente você vai conseguir encher aquele pacote de novo. Não adianta, irmão. Não adianta. Então, cuidado para que você não venha lançar a mão de alguma coisa. É um conselho que eu te dou, com amor, com piedade, para que você não seja ferido. Vamos fazer que nem o nosso irmão, esse irmão desse canal aqui. Eu achei muito bonito o que esse irmão falou ontem. Depois vocês procurem lá. E eu quero ler para vocês, irmãos, com a ajuda de Deus, o versículo 29 do capítulo 12 do Evangelho de Lucas, versículo 29. 29 do Evangelho de Lucas, Lucas 12, versículo 29. Não pergunteis, pois, que haveis de comer ou que haveis de beber, e não andeis inquietos, porque as gentes do mundo buscam todas essas coisas, mas vosso Pai sabe que haveis mister delas. Buscai antes o reino de Deus, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Não temas, ó pequeno rebanho, porque o vosso Pai agradou dar-vos o reino. Somente até aqui, irmão. Do 29 ao 32. Capítulo 12 de Lucas. 12 de Lucas. 29 ao 32. Ok, irmãos? Vou até anotar aqui. Irmão, buscar as coisas de Deus acima de tudo é algo tão lindo, algo que faz prosperar a nossa vida espiritual, que nos faz compreender a razão de ter um Deus tão grande, tão misericordioso, que nunca nos deixou faltar aquilo que precisamos. Passamos por dificuldades? Passamos. Às vezes até alguém pode dizer, mas para mim faltou alimento, faltou isso, faltou o gás, faltou aquilo, faltou outra coisa. Mas o que nós precisamos mais, irmão, é o amor de Deus. Porque aquele que tem o amor de Deus no seu coração, ele supera qualquer obstáculo. E o próprio Deus trabalha em seu favor. Porque está escrito no Salmo, nunca viu o justo, nem a sua descendência mendigar o pão. Ainda que você esteja com falta de alguma coisa na tua vida, mas você está buscando a Deus, saiba que Ele virá ao teu encontro. Às vezes Deus quer nos testar. Às vezes Deus quer ver aonde está a nossa fé.
se realmente nós exercitamos a fé. Como é que eu posso exercitar a fé se não há alguma forma de eu exercitá-la? Vemos uma pessoa que frequenta um ginásio, aqui fala ginásio, ou uma academia, no Brasil fala academia, aqui fala ginásio, aqui em Portugal. Quando ele vai naquela academia, às vezes para emagrecer, ou às vezes os médicos enviam a pessoa à academia que precisa, tem um colesterol muito alto, e os médicos receitam, você tem que fazer academia, e às vezes tem que ser até acompanhado por médicos, por personagens trainer, para poder a pessoa fazer certo. Porque aquela pessoa que vai fazer o exercício está com um problema de colesterol alto, de glicemia, ou de algum problema que precisa ela exercitar o seu corpo. Porque até o apóstolo Paulo disse, o exercício físico é proveitoso. Se ele falou isso, é porque é proveitoso. Mas maior é o exercício espiritual. Para nós exercitarmos a nossa fé, nós temos que ter motivos para exercitá-la. Então, às vezes, eu me lembro, irmãos, que eu estava em um lugar parado com o meu carro, ou melhor, eu estava indo ao banco lá no Brasil. Eu trabalhava para uma empresa que me depositava o dinheiro, eu não tinha cartão, faz muitos anos isso, mas ela depositava, eu tinha só o cartão do banco mesmo, não tinha cartão de crédito. E eu fui então até aquele banco, irmão, para buscar o dinheiro, porque eu estava precisando, estava praticamente sem gasolina, já eu não sabia nem se eu ia chegar no banco. Eu fui por fé, porque eu tinha certeza que eu ia pôr meu cartão na máquina de retirar o dinheiro, naquela máquina, aqui chama multibanco, né? Chama caixa eletrônico, né? E quando eu coloquei o cartão, irmãos, ainda não tinha depositado, estava atrasado, e eu fiquei apavorado, falei, meu Deus, como é que eu vou voltar para casa? Como é que eu vou voltar, Senhor? E meu carro estava ali naquele estacionamento, e eu falei, se eu ligar esse carro aqui agora, na frente do banco, no jardim, se eu ligar esse carro, ele não vai chegar nem na esquina. O ponteiro estava colado, já não tinha mais nem reserva, já estava numa situação que... Aí eu sentei e falei, bom, vou sentar um pouco aqui, daqui 1 hora mais ou menos eu volto no banco. Pensei comigo, né, eu vou lá para ver se já depositaram. Não tinha nem como eu ligar para o meu patrão, que era em outra cidade, eu estava sem crédito no meu telefone, passando uma dificuldade muito grande. Naquele momento, irmãos, meu telefone recebia a ligação. Naquele momento o vento soprou e caiu uma folha de uma árvore em cima de mim. Quando aquela folha da árvore caiu em mim, eu comecei a meditar. Se essa folha caiu aqui é porque é permissão de Deus. Porque até as folhas, se caem, é permissão de Deus. Então se eu estou aqui, nesse momento, é porque é permissão de Deus. Deus quis que eu passasse por isso, para exercitar a minha fé. Então eu vou ficar em comunhão. Fiquei ali conversando com Deus, sentado naquela mureta. Não me lembro se era uma mureta ou se era um banco. Eu não tenho recordação, não. Se eu errei aqui, Deus sabe que eu não estou errando por maldade. Eu não me lembro se eu estava sentado numa mureta de pedra ou em um banco, não me recordo. Mas eu estava sentado, o carro na minha frente. Nisso meu telefone toca, eu vou atender um irmão. Me saudou, disse, onde é que o irmão está? Eu estou em tal lugar, tal cidadezinha assim. E ele estava do outro lado, irmão, muito longe. Ele falou, eu sei onde é aí, irmão. Eu falei, eu estou aqui numa praça, sentado assim, assim. Ele falou, irmão, não se incomoda de esperar 40 minutos que eu vou estar aí e quero falar com o irmão? Eu falei, não. Mesmo porque, irmão, eu estava com medo de tirar o meu carro dali. Irmãos, eu fiquei esperando os 40 minutos, daqui a pouco, né, não demorou os 40 minutos, um pouco mais ou um pouco menos, parou um carro atrás do meu, era o carro daquele irmão. Ele me saudou, falou, irmão, tem como me seguir? Eu falei, eu acho que tenho. Não falei nada para ele, falei, eu acho que tenho. O que houve, irmão? É uma coisa que eu tenho que resolver, eu vou precisar da ajuda do irmão. Aí eu não falei nada para ele e pensei, meu Deus do céu, eu vou ligar esse carro, e se eu não conseguir alcançar esse irmão? Aí eu liguei o carro e fui atrás dele. Ele foi indo, e eu olhando aquele ponteiro, eu falei, daqui a pouco esse carro desliga, eu vou passar a maior vergonha. Nisso ele entrou no posto de gasolina e fez sinal para mim entrar e encostar na bomba que eles chamam, né? Lá no Brasil. Aqui também parece que chama bomba de gasolina, né?
Aqui a gente mesmo abastece. Lá no Brasil tem o frentista. Eu encostei o carro, irmãos. Quando eu encostei, ele falou pro frentista: completa esse tanque desse carro. Eu falei: o que é isso, irmão? Eu falei: não, Deus, eu estava lá do outro lado da cidade. Deus falou para mim te procurar e completar o tanque do seu carro, ver o óleo, ver o que está faltando aí no seu carro, vela, tudo, irmão, filtro de óleo, tudo. Irmão, eu saí dali dando glória a Deus, irmão, porque o dinheiro demorou 3 ou 4 dias para chegar ainda. Eu já tinha condições de trabalhar, o tanque cheio. O Senhor exercitou a minha fé. Então, às vezes, o Senhor quer exercitar a nossa misericórdia, o Senhor quer exercitar a nossa comunhão com Deus, quer exercitar o nosso conhecimento bíblico. E muitas das vezes nós não entendemos e tiramos as nossas próprias conclusões sem ler o que está escrito. E a falta do conhecimento espiritual, eu não estou dizendo que você vai ter que ler para estudar, para você pregar, porque eu creio na revelação da palavra, mas eu também creio que tem que conhecer a palavra, porque senão você vai ler uma coisa e vai falar outra, como eu já vi pessoas falando que o Alcorão, eu não estou desrespeitando religião nenhuma, que o Alcorão é o livro dos judeus, e não é, irmão. E eu vi a pessoa falando, dizendo, não, em cima de um púlpito, pregando, dizendo que o Alcorão, assim como o Alcorão é o livro dos judeus, e eles respeitam, nós temos que respeitar a palavra de Deus, que é a palavra dos cristãos, não sei o quê. Irmão, pelo amor de Deus, o Alcorão nunca foi livro dos judeus. Se tivesse uma pessoa ali que conhecesse, que não fosse crente, ia pensar o quê? Bom, esse povo não fala que é o Espírito Santo que está falando? Então o Espírito Santo não sabe que o Alcorão não é dos judeus, é dos islâmicos, e que dos judeus é o Torá? Os irmãos estão entendendo o que eu quero dizer, irmãos? Por isso, irmãos, eu não vou julgar o irmão que pregou, ele não tinha esse conhecimento, mas eu poderia chegar nele e explicar para ele depois do culto. Falou, irmão, o irmão falou o Corão assim. Mas se eu chegasse a falar isso para ele, como ele era mais velho do que eu, sabe o que ia acontecer? Mesmo que eu chamasse ele em particular, ele ia me chamar a minha atenção, ele ia me repreender, ia ficar olhando para mim com o olho assim, torto. Tenho certeza, porque eu conheço, irmão, essa parte. E depois ainda ia lançar sobre mim algum castigo, quer dizer, agora não vamos deixar mais ele atender batismo por um tempo, mais isso, mais aquilo. É isso, é uma realidade, já passei por isso. Os irmãos estão entendendo? Eu posso falar daquilo que eu passei, mas estou com raiva do irmão? De maneira nenhuma, nunca tive raiva do irmão. Fiquei com pena, né? Uma vez uma jovem, que não era nem crente, foi numa determinada igreja, irmãos, e tinha lá uma mãe, a qual tinha visitado seu filho que tinha sido queimado, mas estava numa situação, irmãos, Deus me deu a graça de orar por ele, e essa jovem, irmãos, foi em um culto de uma determinada igreja, numa localidade, e na hora levantou um irmão, não sei se foi na pregação, se foi no testemunho, apontou para a mãe dessa criança que estava no hospital e disse, não temas, que o teu filho não morrerá, Deus vai libertar ele. E a igreja explodiu, irmão. Quer dizer, explodiu, o que eu quero dizer, não é que explodiu numa bomba, irmão. Os irmãos entendem, quer dizer, foi uma festa, todo mundo manifestou, deu glória a Deus, falou em linguagem, a igreja inteira. Irmão, falou em linguagem, presta atenção. Falou em linguagem. E a irmã, que não era batizada, não era crente, estava visitando, mas me conhecia minha esposa, ligou na minha casa e disse, irmão, eu fui numa determinada igreja, eu não vou falar o nome para não denegrir a imagem de ninguém, certo, irmãos? Eu fui numa determinada igreja e levantou um irmão e apontou de dedo para aquela senhora que tem um filho que está queimado no hospital, porque ela já sabia que ela estava frequentando aquela igreja, e disse que a criança não vai morrer. E de repente a igreja foi tomada de uma força espiritual. Como é que vocês falam? Eu falei, da presença de Deus, isso? É, da presença de Deus, mas eu não senti nada, irmão. Me deu uma angústia, uma vontade de ir embora.
e todo mundo falando aquela linguagem, todo mundo manifestando, me deu uma vontade de eu ir embora, irmão. E uma voz falou comigo, não é o meu espírito. Eu escutei aquela voz falando dentro de mim. Irmão, uma pessoa que não era nem crente. Estou falando isso perante Deus e diante de vocês aqui. Eu disse para ela, irmã, aquela criança, Deus vai levar. Deus vai levar. Irmão, sente. Eu falei, sim, Deus vai levar aquela criança. Eu já visitei ela, até tinha ungido aquela criança. Não me lembro se ungi, eu só orei. Deus vai levar aquela criança tem a salvação garantida. Quem pregou isso, infelizmente, irmã, a irmã desconsidera. Essa manifestação que houve na igreja deve ter sido uma manifestação emocional. Olha só, irmão, que problema. Mas, irmão, mas não é o Espírito Santo que visita? Então como é que é emocional? Para mim, sair dessa, irmão, deu o que fazer. Os irmãos estão entendendo? Deu o que fazer por causa dessa profecia, irmão. Deu o que fazer. Porque no outro dia o menino morreu. E o irmão tinha pregado que Deus ia libertar o menino e queria ficar bom e ia voltar para os braços da mãe. E no outro dia o menino morre. E agora, como é que faz eu diante, irmão, dessa situação, irmão? Os irmãos têm que ter cuidado, quantos que ficam 30, 40 anos. Os irmãos acham que eu não acredito na profecia? Os irmãos acham que Deus já não me deu de profetizar, irmãos? Deus já me deu, mas, irmãos, tem que ter muito cuidado. Não é para atrair o povo, irmãos. Nós não podemos querer atrair o povo após nós, porque nós não somos nada, só falamos aquilo que Deus nos manda. O que eu estou falando é o que está escrito aqui, para nós buscar o reino de Deus. Deixa as outras coisas. Não é que nós não vamos trabalhar, que nós não vamos estudar, que nós não vamos agora, não. Mas buscar mais o reino de Deus, se dedicar mais ao estudo mesmo das Escrituras, não para você pregar. Você procurar, irmão, comprar até um dicionário bíblico se for preciso, porque é preciso, irmão. Tem coisas que os irmãos falam, não sabem nem o que está falando, irmãos. Ah, mas se a pessoa for analfabeto ou não souber ler, é outra coisa. Mas nós podemos ajudar os nossos irmãos, afinal de contas, quantos que ficam em casa, irmão, às vezes sem fazer nada e conhece lá um velhinho, uma velhinha que não sabe ler? Por que não pega a tua Bíblia, ao invés de ficar falando da vida dos outros, e não vai lá ler a Bíblia para aquela irmã, explicar? Por que não reúne os seus netinhos, seus filhos na sua casa, num dia de semana? Vamos conversar hoje só nas coisas de Deus? Vamos tratar só os assuntos de Deus? Vamos conversar hoje sobre esse capítulo? É tão bonito, irmãos. Isso os judeus fazem no Shabat. Vocês sabiam? Muita gente não sabe, mas os judeus, nessa parte aí, irmão, nós temos que tirar o chapéu, temos que dizer mesmo que eles estão fazendo certo. Porque eu fui lá e vi. Era um Shabat, estavam eles sentados em volta de uma mesa, estava lá o dono da casa, com o Torá na mão. O Torá é os 5 livros do Velho Testamento, certo, irmão? E explicando sobre Moisés, sobre a passagem do Mar Vermelho. Ele estava explicando. E todo mundo assim, atento. Porque ele estava instruindo o menino no caminho que deve andar. Hoje, irmão, tem tanta ideologia de gênero, ideologia disso, ideologia daquilo. E nós estamos dormindo. Eu não estou querendo dizer vocês, nós estamos dormindo. Vou colocar eu no meio. Eu não quero ofender ninguém. Os irmãos julguem aí se eu estou falando errado, irmãos. Nós não podemos, nós temos que tirar um tempo. Ah, mas a minha vida é corrida. O que eu trabalho dia e noite, já não tenho tempo nem de descansar. Irmão, será que não tem tempo mesmo? Nem de 5 minutos, num dia, no final de semana? Ah, de semana eu quero descansar. Sim, mas não tem tempo para ler a Bíblia para os seus filhos, para aqueles que não sabem ler. Não tem tempo. Sabe o que acontece, irmãos? Que tem denominações que não tem escola dominical. Essa é a verdade. Ou que não tem uma escolinha bíblica, se não quiser chamar de dominical. Mas as crianças vão ali e não aprendem nada. Fazem lá uma perguntinha da Bíblia para trazer no outro culto. Não, ali tinha que ter, irmão, até um quadro. Tinha que ter até um quadro. Dar uma lição, ter caderno. A pessoa vai lá, hoje a matéria é essa, vocês vão estudar isso. Isso é pecado, irmão? Vocês acham que isso está errado? As nossas crianças, se nós não cuidarmos, daqui a alguns anos, o que será das nossas crianças, irmãos? Vamos ter cuidado, vamos buscar o reino de Deus. Pelo amor de Deus, irmãos, eu estou falando para o bem dos vossos filhos.
Não adianta você ficar julgando o teu filho porque ele está assim, porque ele está assado. E você, o que fez quando ele era pequeno? O que você ensinou para ele? Ah, eu levava na igreja todo dia. Só levar na igreja, irmão. E o que essa igreja estava ensinando para ele? Pular, gritar, bater palma? Eu já fiz isso, já pulei, já gritei, já bati palma, irmão. E não ensinou nada para ninguém. O que aconteceu? Muitos ficaram lá sem saber nada. Depois Deus me esclareceu. Aí eu comecei a falar com as crianças, conversava, fazia uma reunião de jovem geral e ali eu conversava com as crianças. Começou a encher tanto, mas logo foi alguém lá e já tirou, irmão. Não quis, porque ficou com ciúme, com inveja, sei lá. Deus que tenha misericórdia, irmão. Não era uma palavra assim que nem para a igreja, era tipo uma aula, entendeu, irmão? Espiritual, guiada por Deus. Irmãos, procuremos fazer isso, irmão. Se a igreja não faz, faça você. Eu não estou mandando você sair da tua denominação. Julgue você o que você tem que fazer, irmãos. Tem denominações que fazem isso. Você chega para uma criança e pergunta para ela quais são o nome dos 12 apóstolos. Ela fala na ponta da língua. Tem outra denominação que a criança vai todo domingo, todo domingo, todo domingo, todo domingo, a mesma coisa. Quais são os 12 apóstolos? Não sei. Quais são os jogadores do Corinthians? Fala o nome de todos, porque está acostumado na escola, porque está acostumado lá com os coleguinhas. Então você está entregando o teu filho de bandeja para o adversário e você não está fazendo nada. E depois, quando ele cresce, pode acontecer tanta coisa, irmão. Então não vamos julgar ninguém. Nós não somos culpados de nada se nós não julgarmos. Se acontecer alguma coisa, é permissão de Deus. E outra coisa, irmão, se acontecer alguma coisa e Deus tem um plano, o que impede do Senhor fazer aquela alma voltar? Ah, mas aquela alma já não tem mais salvação, cometeu isso e aquilo. Você tem certeza? Você conhece o limite da misericórdia de Deus? Você pode me dar a metragem da misericórdia de Deus? Quantos metros tem a misericórdia? Qual a profundidade da misericórdia? Irmãos, não nos cabe a nós. É muito fácil a pessoa julgar o filho dos outros. É muito fácil. Mas quando chega na sua casa, aí eu quero ver julgar. É muito fácil julgar o outro, jogar o outro no inferno. Mas se for para julgar o próprio da sua família, eu quero ver se ele joga. É dura essa palavra? É dura essa palavra, mas é a verdade, irmão. Nós temos que usar de amor, independente de quem quer que seja. E quanto ao julgamento final, pertence a Deus e não a nós. Nós apenas temos que ser servos. E o servo, ele não dá ordem para o seu senhor, ele obedece. E ainda mais, tem hora que o servo ele é tão obediente que o senhor já não chama mais ele de servo, chama ele de amigo. O que aconteceu com os apóstolos? Já vos não chamarei mais de servos, mas sim de amigos. Glória ao nome do Senhor. Olha que coisa linda, irmão. Irmão, isso não é para ofender você, tá bom? Não é para ofender ninguém. Quero que você entenda com todo carinho, com todo respeito. Isso é um despertamento até para mim, porque eu quero ir para o céu junto com você, meu querido, minha querida. No amor de Jesus Cristo, receba com todo amor e com todo carinho esse conselho. Busca o reino de Deus, busca mais do que é do céu. Tem muita gente precisando de você. Usa o teu aparelho de telefone celular, que aqui nós chamamos de telemóvel. Aqui fala telemóvel, tá? Então, se eu falar algum dia telemóvel, você já sabe que é o celular. Use esse aparelho, sabe para quê? Para mandar um versículo, para mandar uma palavra, para mandar um testemunho, um hino, né? Um conselho. Faz isso. Não importa o que você fez, o que deixou de fazer, faça isso. Se a pessoa não quiser receber, problema dela. Você manda para outro, manda para quem você não conhece, manda para um amigo. Fala de Jesus Cristo, manda para um amigo. Depois você encaminha ele aonde você sente, irmão. Se você sente de encaminhar para aquela igreja, para outra igreja, é importante ele conhecer Jesus Cristo. E se ele não quiser ir para igreja nenhuma, fala para ele orar que Deus vai mostrar para ele. Que nem mostrou para a mamãe do irmão William, que eu achei muito bonito o testemunho que ele contou. Eu até recomendo os irmãos ouvirem. Irmãos, Deus abençoe a todos. Toda a honra e glória somente pertence ao Senhor Jesus Cristo. Aqui nós não estamos dando glória para ninguém, só para o Senhor Jesus, mas são exemplos que ficarão para nós, para a vida eterna. Deus abençoe a todos. E você já sabe o meu e-mail, simõesraul83@gmail.com.
Quem quiser o meu contato, mande um e-mail e eu enviarei o meu contato pelo e-mail. Deus abençoe a todos e fiquem na paz de nosso Senhor Jesus Cristo e do nosso eterno Deus. Amém e amém.